Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Projeto Pernas Caipiras. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, boa semana para todos vocês. Hoje nós temos um convidado muito especial, né? O Elton está aqui com a gente. Daqui a pouco ele vai se apresentar. Hoje nós temos aqui a Fábia também. Então, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos que estão conosco nessa noite, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Chame o seu amigo, o seu familiar, o seu vizinho, quem você quiser, porque hoje a nossa live é uma live muito interessante, né? Hoje nós vamos falar de um assunto que a gente sabe que é de extrema importância e que sirva hoje de incentivo, né, para as outras pessoas que também passaram ou estão passando pela situação que o Elton já passou também. Tá? Para quem está chegando agora, a nossa live vai ficar gravada pelo Facebook e pelo YouTube do Pernas Caipiras. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Fabiane, sou voluntária do projeto Pernas Caipiras. Vou me autodescrever rapidamente. Meus cabelos são mais longos, para baixo do ombro, eu uso óculos, um rosto mais fino, pele clara. Estou com a camiseta do projeto Pernas Caipiras, com o logo do projeto, o menino e a menininha, com a cadeira de rodas e com a muleta, e escrito Pernas Caipiras em letras garrafais. Atrás de mim, uma parede com uma estante com alguns livros, tá? Ao meu lado, eu tenho a Fábia, nossa intérprete em Libras. A Fábia também está com a camiseta do projeto. Fábia está com os cabelos presos, escuro, também usa óculos, uma pele clara. E ao fundo da Fábia, nós temos uma parede escura, para melhor visualização de todos os seus gestos. Abaixo de nós temos o Elton. O Elton está com uma camiseta preta. Elton, ele é um rapaz magro, com barba, cabelo bem curto, uma pele clara. Atrás do Elton nós temos uma parede com alguns quadros, um porta-medalha, que depois ele vai falar para a gente de onde vieram essas medalhas, né? Um sofá-cama com algumas almofadas. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo ao projeto. O projeto Pernas Caipiras é um projeto de inclusão social através do esporte, onde nós utilizamos triciclos adaptados e promovemos a inclusão das pessoas com deficiência na nossa sociedade. Convidamos todos a nos seguir nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, e nos acompanharmos, né, nesse trabalho tão lindo que é o projeto do Pernas Caipiras. Hoje eu tenho aqui o Elton. Eu vou pedir para que o Elton se apresente, para que o Elton fale de onde ele está falando, o que o Elton faz, quem é o Elton, e depois a gente começa o nosso bate-papo. Elton, pode se apresentar. Ótima noite, tudo bem, Fabiane? Tudo bem, Fábia? Como vocês estão? Ótima noite a todos. Um imenso prazer falar com um público tão seleto do Pernas, um projeto que eu admiro à distância, infelizmente ainda, né, com tudo que a gente está passando, mas pretendo em breve desvirtualizar essa nossa amizade e essa nossa admiração aí pelo projeto. Bom, eu sou o Elton, falo de Varginha, Minas Gerais, aqui no sul das Minas Gerais, né, terra do pão de queijo e terra do ET também aqui em Varginha. Eu tenho 34 anos, sou bariátrico há 2 anos e corredor há 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses mais ou menos, então é bem recente. Eu sou analista de sistemas de profissão e também sou professor de informática durante um bom tempo, agora eu estou parado aí com toda a pandemia, e hoje eu sou analista de faturamento em uma operadora de plano de saúde aqui no sul de Minas. Então, basicamente, além de ser pai, marido e filho também. É bastante coisa, hein? Que olha que isso aí é uma função bem pesada, né? Pai, marido. Elton, você se apresentou, né? Que bom que você está falando de outro lugar, de outro estado, de outra região. É muito importante essa troca que a gente tem, né, com pessoas de diversos lugares e com diversas experiências.
Então, hoje o nosso bate-papo é para falar com o Elton, né, que é maratonista. Então, o Elton hoje ele é um atleta, mas há algum tempo atrás não era essa a realidade que o Elton vivia, né? O Elton, ele é um ex-obeso, né, Elton? Passou por uma cirurgia bariátrica, ele vai nos contar toda essa vivência, essa situação, e vai contar um pouquinho para a gente a experiência de uma maratona. Então, Elton, eu queria que você começasse esse nosso bate-papo, né, para que todo mundo te conhecesse, falando um pouquinho como era o Elton antes de todo esse procedimento, antes da cirurgia. Então, como que o Elton era, qual era a rotina do Elton, os costumes, como que era a sua vida antes da cirurgia? Excelente. Bom, como eu disse, eu tenho 36 anos hoje, operei com 34, né? Então, até 34 anos, desde que eu me entendo por gente, eu fui obeso. E cheguei próximo, assim, acho que eu fiquei uns 3, 4 anos bons, assim, na obesidade mórbida mesmo, que é aquela questão da gente, entre aspas, eu vou falar de obesidade porque sempre foi meu local de fala, né? Então, muitas vezes causa essa polêmica, porque tem gente que empodera a obesidade, né, ou romantiza a obesidade. Eu respeito todo o público, né, mas para mim não foi uma função legal, um momento legal. Hoje eu vejo isso, sabe, não é o local que eu gostaria de voltar, que é a obesidade. Então, como eu disse, eu fui obeso praticamente 34 anos, operei com 130 quilos, que é um peso, assim, pela minha altura, sabe, deu um IMC ali de 41, 42, eu tenho 1,75 de altura, e já enquadrei em obesidade mórbida. Eu decidi fazer a bariátrica justamente por tudo que eu trouxe de bagagem durante a vida, sabe? Muita questão de bullying que o pessoal do Pernas, né, o nosso público deve passar muito, infelizmente ainda, né? Bullying em adolescência, até mesmo depois de adulto, sabe? Nós temos muitas dificuldades, né? Quando criança, na época do 1980, 90, nem chamava bullying ainda, né? Nós sofríamos ali somente com os apelidos, mas é uma coisa que impacta muito, né, na mente de uma criança. Hoje, como adulto, a gente consegue ver isso, e também com toda a questão da rede social, desse alcance que nós temos, desses estudos psicológicos, né? A gente consegue ver o quanto isso impacta. E adolescente também, né? Acaba que você vê todo mundo namorando, você vê todo mundo ali correndo, que é uma coisa que hoje eu faço, né? E a limitação física, mesmo quando adolescente, te impede de muita coisa, né? Você é muito, muito julgado. É... Não o julgamento, assim, de exclusão, né? Mas aquele julgamento diário, né? Ou muito apelido, né? Ou bola, ou não sei o quê, outra... Então, são coisas, assim, que bombardeiam a mente de uma pessoa até ela chegar na fase adulta e carregar toda essa bagagem mental, né? A ponto de decidir realizar um procedimento tão invasivo quanto a bariátrica, né? Que nós vamos falar daqui a pouquinho, assim, da bariátrica específica, né? Mas, basicamente, eu operei devido a limitações físicas mesmo, sabe? Já não estava mais conseguindo amarrar um cadarço de um tênis, já não me sentia bem em locais públicos devido a sudorese, muito suor, muita limitação física mesmo. Você vai, por exemplo, em uma grande rede para jantar, você mal cabe no espaço ali reservado para a mesa. Então, essas coisas também, chegar em ambiente, mesa quebrar, sabe? Então, é muita coisinha assim. Ninguém decide operar por um start, assim, uma coisa muito grande. Geralmente são coisas minúsculas, né? Que vão bombardeando ali sua mente, sua cabeça, e vão te levando até certo ponto. Igual eu brinco muito, né? Muitos parentes falam, você não acha que você está gordo? Você não acha que eu preciso emagrecer? Isso não leva a pessoa a querer tomar uma atitude, infelizmente, sabe? Vai partir sempre da própria pessoa. Então, basicamente, foi isso, sabe? Foi decisão de limitação, principalmente física, e questão de saúde, né? Querer viver com um pouco mais de saúde. Eu sempre brinco, né? Nós podemos falecer atropelado ali, mas pelo menos a nossa parte, a gente fazendo, você acaba que dá um pouquinho mais de longevidade a você mesmo, né? Nós não vemos, né? Japonês obeso com 100 anos, né? Então, sempre brinco com isso também. É isso mesmo. E você sabe, Elton, que você fez um comentário e às vezes a gente conversa sobre isso. Você falou da questão de você não estar bem e não se sentir confortável na época, né, em que você tinha obesidade mórbida, em alguns lugares. Então, às vezes a gente conversa sobre isso, porque quando a gente fala em inclusão,
a gente pensa logo na pessoa que tem a deficiência ou a pessoa que tem algum transtorno. E não, a inclusão é para todos. A inclusão é para aquela pessoa que tem a mobilidade reduzida, é para o idoso, é para o obeso. Então, quando você traz essa informação, a gente sempre gosta de chamar a atenção, né? Será que os lugares estão pensando também nessas pessoas, né? Estão se adequando também para receber essas pessoas? Então, isso me chama bastante atenção. E você traz esse relato, a sua experiência, a sua vivência, que você fala, né? Olha, eu não me sentia confortável ali, o lugar não era adequado para mim. E aí a gente começa a repensar, né? Será que a nossa sociedade compreende esse problema, essa doença, né? Com certeza não, sabe? A obesidade ela é tida como uma pessoa relaxada que não consegue emagrecer porque não quer, sabe? E eu já li muita coisa, muito artigo que trata a obesidade como uma doença, assim como é o alcoolismo, como é a dependência química, como é qualquer outro tipo de dependência, um vício por um jogo. Então, não é uma questão da pessoa ser relaxada, o gordinho relaxado que você tem na família que não emagrece por não querer. Isso é provado psicologicamente, né? Até para fazer a bariátrica, você precisa de um acompanhamento psicológico sério, né? De um laudo de um psicólogo, que prova que você não consegue por diversos motivos, assim como a pessoa não consegue sair, por exemplo, do álcool. Você não vai julgar a pessoa, você é um alcoólatra, um bêbado, porque quer. Não é, né? Todo mundo tem um start mental, todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo tem uma falha e tem uma válvula de escape. Por muitos anos, a minha foi a comida, né? Foi a questão da obesidade, foi fugir dos meus medos, da carga que eu trouxe até 34 anos, através da comida. Então, isso tudo é um reflexo da sociedade que a gente vive, do ambiente, de tudo que a gente trouxe durante a nossa vida, né? Ninguém é normal, né, de perto, já diria o poeta. É verdade. Bom, então, há 2 anos atrás, você passou pelo procedimento da cirurgia bariátrica. E, a partir disso, a sua vida deve ter mudado radicalmente, acredito, né? Eu queria que você contasse pra gente como foi esse processo da cirurgia e pós-cirurgia e como que foi enfrentar esses julgamentos que você falou das pessoas, né? Que muitas pessoas devem ter ou te apoiado ou até mesmo criticado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Muita gente. Eu gostaria de ressaltar as dificuldades também da bariátrica, né? Porque o pessoal julga muito, fala, emagreceu com a bariátrica é fácil, sabe? Tudo depende do ponto de vista e do lado que você está, né? Para julgar o que é fácil e o que é difícil. Igual eu ouço muito, você corre porque você emagreceu com a bariátrica. Mas quando eu operei, eu não lembro do doutor ter me dito que eu operei as pernas, sabe? Então eu corro porque eu treino. Não foi por causa da bariátrica. E uma questão também, eu deitei na mesa de cirurgia com 130 quilos e saí do hospital com 130 quilos. Então, a minha história de perda de peso foi construída posterior à minha cirurgia, né? A bariátrica, ela é um fim, né? Fábio e Fabiana, ela é um fim. É uma pessoa que chegou até determinado ponto, não conseguiu emagrecer, então esse procedimento, ele é extremamente invasivo, né? Ele já não é mais invasivo esteticamente, né, exteriormente, porque hoje em dia nós operamos com 4 furos, né, por videolaparoscopia, então externamente ele é tranquilo, mas internamente ele retira 80% do seu estômago. Então você imagina uma pessoa que tem uma vida saudável, que comia lá num rodízio 2 a 3 quilos de carne, assim, durante 3 horas, você passa a ser um bebê. Então, 3 dias antes da cirurgia, eu tive que entrar numa dieta líquida, somente líquido. Tá? Quanto de líquido eu conseguisse tomar para matar aquela fome. Então, isso daí já é um start para você ver se você realmente quer, né? Porque ainda dá tempo de ligar para o hospital e cancelar tudo. E depois, durante praticamente 20 dias, você também fica no líquido. Aí é mais restrito ainda. São 50 ml, um copinho de água ou isotônico ou água de coco a cada 20 minutos. Depois desses 20 dias, são mais 20, 25 dias de papinha. Então, é comida batida, legume batida, também muito restrita a quantidade. Depois desses 40 dias, 60 dias, digamos assim, a gente começa a ingerir sólido, que aí é um pratinho, é um pires que você consegue comer, pouca carne, pouco arroz, pouco feijão, muito legumes e assim por diante. Então, tudo depende do ponto de vista do que as pessoas acham fácil, né? A vida de um bariátrico, muitas vezes, o pessoal julga somente a perda de quilos, né?
mas toda a história, toda a trajetória que a gente passa é bem complexo. E tem muita gente que dá uma surtada mental mesmo nesse período de dieta líquida e de dieta pastosa, que a gente chama, né? Porque é uma coisa realmente muito agressiva, sabe? Não é aquela questão, tô com um pneuzinho aqui, vou fazer uma bariátrica. Não, é uma coisa assim, a pessoa chegou a um ponto que ou ela toma atitude ou ela vai ter a vida dela encurtada por problemas ocasionados pela obesidade. Uma essa palavra eu sempre travo nela, mas é a gordura no fígado. Um colesterol, um diabetes, uma coisa que pode causar ali um infarto de uma hora para outra. Então, basicamente é isso. Julgamentos nós temos sempre, né? Só que tem um bom ditado também que ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto, né? Então, se a gente está tomando pedrada é porque as coisas estão dando certo, né? Vocês também, como projeto, devem passar muito por isso na vida pessoal da gente. Então, sempre terá, né? Você era bem gordo, só que a pessoa sempre te chamou de gordo, sabe? Você emagreceu agora, nossa, vai sumir, tá muito magro. Então, isso é diariamente, sabe? Até hoje. Jantar de família, encontros, churrasco, amigos, ambiente de trabalho, rede social, todo mundo, sabe? Você posta alguma coisa assim, eu gosto muito dos antes e depois, né? Do TBT, que tá na moda hoje. Então, o pessoal sempre comenta, nossa, mas tá só a capa da gaita, tá só não sei o que, nesse sentido, sabe? E clinicamente falando, eu tô bem, tô dentro do meu IMC, tô saudável, tô extremamente equilibrado. Mas eu sempre brinco também que a gente tem as costas largas, né? Então, se tá jogando pedra, a gente vai absorvendo e vai tentando inspirar as pessoas. Eu gosto de dizer que eu inspiro e motivo as pessoas com coisas que eu também preciso ouvir diariamente, sabe? Então, tudo que eu falo, eu tento ouvir primeiro para depois passar para o outro. Então, quando eu falo assim, vamos acordar, a gente estava brincando em off, né, da Fábia começar a correr, vamos acordar às 5, 5:30 para a gente correr. Eu também estou ouvindo isso que eu ainda tenho que acordar, sabe? Nunca será fácil, nunca será assim, pulei da cama, 3 metros de altura, com a endorfina lá no talo. Não, também tenho preguiça extrema, ainda luto, e brinco que eu sou um ex-obeso em tratamento, né? Ao contrário de um apêndice, por exemplo, que você retira e passa, né, aquele problema, a obesidade ela pode voltar a qualquer momento durante a minha vida, né? Então, ainda me considero um ex-obeso em tratamento. Você fez esse comentário, né, que é um constante tratamento, e nós temos um comentário aqui. O Sandro, ele nos fala que a irmã, né, que é bariátrica, ela engordou tudo novamente. Então, é bem isso que você falou mesmo, né? É uma constância. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Desculpa. Não, desculpa. Inclusive, muita gente me falou também no pré e no pós-operatório, minha tia fez, ganhou tudo de novo. Meu primo fez, ganhou tudo de novo. Então, são palavras que não acrescentam, né? Muito pelo contrário, você não sabe o estado emocional que a pessoa está naquele momento e qual estágio ela está do pós-operatório que ela está passando, né? Então, um simples comentário, eu posso estar na minha luta para o emagrecimento e a pessoa chega e fala, minha tia engordou tudo de novo. Isso pode te jogar lá embaixo, pode fazer você desistir. Então, é aquela questão de medir as palavras, né? Às vezes, calado, a gente é um poeta. É isso mesmo. Elton, quem que mais te apoiou nesse período? Porque você falou que ouviu bastante coisa, bastante julgamento, que foi uma decisão, né, que você tomou porque você não estava se sentindo mais bem, mas eu acredito que você tenha tido muito apoio, né, para poder passar por tudo isso. Então, esse apoio veio da família, veio de onde? Da família, pai, mãe, irmão. Eu não abri muito, sabe, que eu ia fazer a cirurgia. Eu contei para o pessoal, assim, próximo, mas não tão próximo, digamos assim, sabe? Todo parentesco, assim, 1 semana, 2 semanas antes. Então, a decisão foi bem interna entre meus pais, a minha esposa, mas totalmente foi a minha esposa, Priscila, que eu amo de coração, que me deu total apoio, me desejou boa sorte, sofreu comigo no pós-operatório, que eu tive um susto também na bariátrica, né, para ver como que é uma cirurgia séria, né? Eu tive que reoperar, eu fiz a cirurgia, tive uma hemorragia, tive um desmaio no CTI, uma vasodilatação, tive que tomar sangue e tudo mais, e no dia seguinte o médico chegou e falou, a gente vai ter que fazer a cirurgia novamente, porque um grampo se rompeu, alguma coisa assim. Nada de erro médico, fatalidade mesmo, e eu brinco que eu fiz 2 bariátricas, uma seguida da outra, sabe? Então, para minha família, isso foi um baque muito grande. O meu pai não é daqui de Varginha e eu operei numa cidade vizinha, que chama Três Corações, que tem um hospital referência aqui de bariátrica no sul de Minas. Então,
Meu pai veio para ficar comigo uma noite e no outro dia eu ia embora. Então, a gente ficou mais uma semana, eu no CTI, tomando sangue e tudo mais. Então, basicamente, meu pai, minha esposa, minha mãe, minha filha e irmãos, assim, mas totalmente, principalmente a minha esposa, sabe? Que eu tenho uma gratidão enorme e aproveitando o espaço, o que acontece na nossa vida, eu vou levá-la no coração, porque é uma pessoa ímpar, um anjo na minha vida. Que bom, que bom. É bom ter gente assim ao nosso lado, né? Nos fortalecendo, nos dando apoio, que aí a gente ganha mais força, né? E mais persistência para seguir em frente, para ouvir aquilo que a gente ouve, que não faz bem, mas que impulsiona a gente sempre para frente. E Elton, quando que a corrida entra na sua vida? Como que ela cruza o seu caminho? E eu queria fazer outra pergunta. Por que a corrida? Você pensou em outro esporte ou não? Ou sempre gostou da corrida? Como que isso que aconteceu? Eu nunca tive um esporte favorito, até por questão de preguiça, de limitação física e de tudo mais, sabe? Sempre joguei bola, como todo brasileiro, né? Uma época eu perdi 15 quilos jogando peteca, sabe, na areia. Foi um esporte que eu tinha me identificado, gostei muito, assim. Mas parei também. Aí eu mudei de cidade, eu sofri um acidente em 2010 que ganhei muito peso também, sabe? A gente tem história para contar, assim, de monte, sabe? Foi um acidente que me limitou... Ah, que linda, a Priscila mandou mensagem. Foi um acidente assim que me limitou durante um ano, sabe, de trabalhar. Eu tive 7 a 10 fraturas. Foi bem intenso também o período, sabe? Mas depois eu encontrei na peteca uma válvula de escape. Foi assim meu primeiro contato com o esporte. Mas da bariátrica em si, da corrida, o doutor ele já te pede para caminhar no hospital, né? Para tirar os gases internos que são injetados com a vídeo e tudo mais. Eu voltei para casa, depois de 20 dias, pede-se para fazer um exercício de baixo impacto. Eu fui na hidroginástica, mas não me identifiquei muito, sabe? Eu tive uma certa dificuldade, porque eu não nado bem, praticamente não nado nada. E fui um dia na aula experimental, falei, não gostei muito não, Pri, o que a gente faz? Aí eu tinha um tênis aqui, saí para caminhar, precisava caminhar, né? No hospital liberou caminhada, comecei a caminhar. No que eu comecei a caminhar, meu tênis meio que rasgou, assim, porque era muito velho, mal usava, né? Tênis de esporte para obeso é uma coisa assim, que é um item de luxo no armário. E aí eu comecei a pesquisar sobre tênis e caí em alguns canais de corrida, sabe? O canal Corredores, Programa Fôlego, Corrida no Ar, Maníacos por Corrida, que são canais, assim, grandes no mundo da corrida que não me levou, assim, aí caminhando e aí consumindo. Aí, de repente, eu comecei a fazer 5K caminhando, tentei intercalar uma corridinha, e assim foi moldando na minha cabeça, sabe? Até que, tá do lado de cá para cá, na câmera é difícil, até que uma daquelas medalhinhas ali foi 3 quilômetros, que eu fui numa prova, mais caminhei do que corri, e realmente me picou a questão da corrida, sabe? E aí eu resolvi treinar corrida, que é uma coisa que eu sempre brinco, que existe diferença você sair para correr e você treinar corrida, né? Hoje eu treino corrida 5 vezes na semana, sabe? Então, eu realmente sigo ali uma assessoria, sigo nutrição, sigo tudo mais voltado ao lado esportivo. Mas, basicamente, a corrida caiu de paraquedas, sabe? Por, assim, a opção que eu tenho, vou calçar esse tênis aqui, vou na rua de baixo aqui da minha casa, que tem uma avenida legal, e vou sair caminhando. Da caminhada virou corrida. E é uma coisa que eu sempre digo, né? Como que eu começo a correr? Caminhando, sabe? Ninguém vai sair hoje e correr 10 quilômetros a primeira vez na vida, 3, 4 quilômetros. Você vai correr no máximo ali 40 segundos, você vai achar que aquilo ali vai te matar, mas não vai, sabe? Devagarzinho a gente chega lá. Para correr uma maratona, você precisa dar o primeiro passo. Nunca se esqueça disso. Com certeza, com certeza. E acho que o sentimento de maior conquista que a gente tem é quando a gente corre e você fala, ufa, olha, consegui pelo menos 1 quilômetro, 500 metros, né? E vai intercalando e aquilo vai te causando um prazer imenso e o que vai te motivando, né? Então você começou correndo poucos quilômetros. O primeiro foi 3 quilômetros. A primeira prova que eu disse, teoricamente, eram 5, mas aferiram bem errado, porque é uma prova bem amadora, foi 3.800, para ser mais exato. Mas, inicialmente, aqui na caminhada, intercalando, era no máximo 5, assim. Para quem não tem referência de corrida, quando a gente caminha, a gente gasta mais ou menos 12 minutos, de 10 minutos por quilômetro, né? Para você percorrer caminhando, uma caminhada forte, legalzinha, assim.
Então, tipo, eu gastei 5 quilômetros, 1h10 quando eu comecei, sabe? É um pace que a gente chama, né? Quanto você gasta para percorrer 1 quilômetro alto. Hoje em dia, por exemplo, eu consigo correr 1 quilômetro a 3h30, 3h20, sabe? 1 quilômetro. Então, é uma evolução grande de 12 minutos para 3 e alguma coisa. Então, é essa a diferença do treinar corrida com sair para correr. Tá errado eu só sair para correr? Obviamente que não. Você colocando seu corpo para movimentar aí, dando uma dose de endorfina, dopamina e sendo feliz, tá tudo certo. Ninguém impõe regras, né? Elton, eu vou pedir para você fazer um favor, para todo mundo entender a sua língua. Você falou do seu pace na corrida, que é, né? Isso em quilômetros, né, por hora, corresponde a quantos quilômetros? Daí o pessoal consegue ter uma noção dessa velocidade. Legal. Por exemplo, em média, eu faço um treino assim forte. Por exemplo, na terça eu fiz um treino de 11 quilômetros, fiz em 4h28 de pace, que é quanto eu gastei cada quilômetro. Então, cada quilômetro, 4h28 vezes 11. Dá uma média aí de 15 por hora, 14,5, mais treino de tiro, que a gente chama, que aí é um intervalo mais curto, por exemplo, tiro de 500 metros. Então, eu vou correr 500 metros no meu limite, caminhar 100 metros, por exemplo, descansando e correr novamente. Tiro de 500 metros, eu pego 21 quilômetros, 20 quilômetros por hora. Legal. Elton, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí você começou a caminhar, aí vieram as primeiras distâncias de corrida, e tudo isso sozinho, ou você tinha já um preparo, um treinador, uma equipe, alguém que pudesse te assessorar? Como que aconteceu isso? No começo, praticamente sozinho, e com o pessoal de trabalho, amigo, né? Ah, vamos marcar uma corrida? Vamos. Muita gente engaja, né? O pessoal se compadece, assim, no seu começo, né? Acaba que você chama, muita gente apoia também, né? Amigos. Mas só que os amigos vão ficando pelo caminho, né? Meu pai que sempre fala isso, fala, a gente tem que contar com amigo, tudo, mas no final vai ser você mesmo. Então, hoje em dia, quem treina a corrida realmente assim, nesse nível de longevidade, de endurance, que a gente chama, ficou praticamente eu. A galera também corre, tudo, mas nessa loucura de longa distância, ficou somente eu. Pouco tempo depois, eu já procurei uma assessoria, sabe? É uma coisa importante também que eu digo para quem quer treinar corrida. Nós temos muita coisa na internet, só que é muita coisa genérica que eu chamo, sabe? Nem sempre o que está lá é para você, ou pode ser para você mesmo, mas você não consegue chegar naquilo, sabe? Então é importante, assim, quem quer treinar corrida, consumir um conteúdo de qualidade, uma assessoria, ou na sua cidade, ou até mesmo online. Eu sempre corro sozinho, praticamente, sabe? Eu acho que pela distância e tudo mais, com exceção, assim, de um domingo ou outro, que eu corro com a Pri e tudo mais, mas eu treino muito sozinho aqui na minha cidade. Justamente porque a corrida é um pouco individual, né? Ela não é individualista, mas ela é individual. Porque cada um tem seu tempo, cada um tem seu ritmo, então é uma coisa, assim, complicada de correr em grupo, a não ser quando você vai para brincar, entre aspas, né? Marca lá quando tá podendo, né? Agora não, mas vamos correr 5 pessoas, aí você vai tranquilo, né? Mas a corrida em si, o treinamento em si, ele é meio individual, né? Mas a importância da assessoria. Eu tenho uma assessoria desde que eu comecei, então praticamente 3, 4 meses depois que eu comecei assim a correr, a brincar de correr e tal, eu já procurei uma assessoria que foi o que me deu o respaldo para evoluir assim rapidamente até na corrida. Foi outro impulso que você teve, né? Um outro estímulo, né? Porque muitas vezes pessoas vão ficando pelo caminho, ou lesionam, ou, né? Eu não acho que eu não consigo, não tem aquela força, aquele ânimo. E a assessoria, muitas vezes, ela passa isso, né? Para a pessoa, para o atleta. Então, essa questão da importância também do incentivo é bacana, né, Elton? O Elton tem um monte de comentários aqui, ó. A Helenice fala que você é uma inspiração ímpar. Minha tia, lá de Helenice de São Paulo. Fátima fala que você é o puro orgulho dela, tá? Tem outros também, ó. A Cris Kiel. Muito bacana essas informações, é um assunto muito sério e importante. Parabéns, Pernas Caipiras. Obrigada, Cris, viu? O nosso presidente aqui, né, o nosso Edmilson Reame, presidente do Pernas Caipiras. E o Elton começa a levar a maratona junto nos treinos. Então, Maratona assim, é tem minha bastante. cachorra. É.
A cachorra. Nós adotamos ela tem 1 mês e meio, mais ou menos, resgatamos da rua. Na verdade, ela nos adotou. Aí nós pegamos ela da rua e eu coloquei o nome de Maratona, foi o que veio na cabeça na hora que a gente Que encontrou ela ali legal. na rua. Então ela tá latindo aqui, deve estar vazando os latidos dela. Ela tá, Ah, a gente já escutou. já Que ouviu, né? bacana. Você sabe que o Edmilson também, ele já fez prova com cachorro também. Super A legal, né? maratona, eu não sei se ela teve trauma, sabe? Eu não sei a história dela, né? Infelizmente, mas a gente fica tentando deduzir. Ela tem medo hoje de sair de casa. Ela era da rua e a gente coloca a coleira nela, ela deita, fica toda encolhida. A gente abre o portão e a chama até a rua, ela não vai, sabe? Eu acho que ela, sei lá, viveu tanto tempo na É, rua, sofreu tanta coisa que ela não quer ir pra rua mais, não. coitada. Tem que pegar Elton, um adestrador para ensinar. e aos poucos ela vai ganhando confiança, né? E vai vendo que é tranquilo, que tem uma proteção ao lado. Você estava falando da corrida, né? E eu acho assim, a corrida também é um esporte muito democrático. Qualquer um pode começar, né? Assim como você começou um exemplo, né? Caminhando, correndo, e aos poucos foi aumentando essa distância. Então, é um esporte muito democrático. Eu gosto bastante, pratico, então eu acho que é para todos, né? Então, basta a gente ser bem assessorado, fazer um bom fortalecimento, que nem a gente estava falando antes, né? E é um bichinho que pica, né, Elton? A sua esposa também corre. Minha esposa corre, ela já fez 10 quilômetros, entrou hoje na minha assessoria, por sinal. Até então ela vinha de planilhas genéricas, algumas dicas e tudo mais, mas hoje ela entrou na assessoria, resolveu realmente treinar corrida agora, mas ela já tem 10K para iniciante, é espetacular. Mas uma Oh, coisa que mais me agrada é ver uma pessoa obesa correndo, sabe? Eu acho muito gratificante. Eu sei a dor que a pessoa está passando e sei o quanto ela está lutando para estar ali. Então, a vontade que eu tenho é parar meu treino e dar um abraço naquela pessoa, sabe? Porque obeso eu não tive essa força. Então, eu admiro muito a pessoa que está ali naquele momento, sabe? Eu vejo a pessoa ali no pacezinho, no ritmo dela ali, entre aspas, devagar, mas eu sei que o devagar dela é o meu forte, sabe? É o limite dela, ela tá dando o que ela pode. Então, eu admiro muito essas pessoas, muito mesmo, sabe? Não é demagogia, não é nada, mas ver um obeso na rua correndo é uma coisa que muito me alegra, assim. Falo, nossa, esse cara é muito foda. A galera fala que a gente inspira, com o perdão da palavra, mas uma pessoa dessa inspira também. Acho que todo mundo tem história, né? Se você pegar qualquer pessoa na rua, conta a sua história, vai ter algo inspirador, sabe? Então é realmente democrático, sabe? A gente vê idoso, vê gente nova, vê mulheres, muitas mulheres, apesar de todo o assédio que as meninas sofrem, é uma coisa que eu sempre falo, deixa as meninas correr em paz, sabe? A calça dela, o top dela não te dá direito a nada. Então, aproveito também para deixar sempre essa mensagem, sabe? Respeite, poderia ser sua mãe, a sua irmã. Então, muita gente também acha que a pessoa está ali com uma calça, com um top, que tem o direito de nada, não te dá direito a nada. Mas o obeso, em especial, é uma coisa que muito me alegra ver correndo, assim, é muito, muito legal mesmo. perfeito, Elton, perfeito mesmo. Adorei a mensagem. O puxão de orelha, na verdade, né? Perfeito. Bom, agora eu queria saber o seguinte: você falou pra gente que a sua primeira maratona, né, foi a maratona da corrida virtual do Pernas Caipiras. Então, eu quero saber como que surgiu essa oportunidade, né? Onde você achou essa corrida, como foi fazer essa primeira maratona, principalmente pela corrida do Pernas Caipiras. Conta pra gente. Foi legal, né? Eu treinei bastante, assim, fiz algumas provas antes da pandemia de 10 quilômetros, aí eu fiz 3 planilhas de meia maratona, já praticamente virtual, sabe? E entrei em contato com a minha assessoria, falei, eu queria fazer uma maratona, sabe? Dá? Eles falaram, dá, mas você tem que treinar 4 meses. Tá? Então, falei, vou treinar os 4 meses porque eu tenho o desejo de correr uma maratona. Nesse intervalo, eu fui procurando, porque já era período pandêmico, foi em novembro do ano passado, bem recente também, foi a primeira e única, tá? Até o momento, assim. Inclusive, o Instagram eu criei antes de ser maratonista, que é uma coisa que a gente deve sempre fazer, né? O pensamento é força criadora. Então, você
já criei lá bariátrico maratonista, desde antes da primeira maratona, eu falei, eu termino esse trem, de alguma forma eu termino, alguma época da vida. Então, a palavra tem poder. A palavra tem poder, com certeza. E eu fui procurando provas virtuais, assim, tem muita coisa, né? Muita coisa legal, tá todo mundo trabalhando, organizador de prova, todo mundo sofrendo as questões financeiras, mas eu queria alguma coisa que eu conseguisse também levantar uma bandeira, sabe? Eu participo de alguns projetos sociais aqui na cidade, algumas coisas que acaba que a gente não revela muito, não sei, nunca sei se a gente deveria revelar, ou se não, por querer, entre aspas, aparecer, sabe? Tem sempre esses julgamentos, né? E eu dei de cara com o projeto do Pernas, né, lá no Chelsea, da prova virtual. Falei, é essa mesmo. Então, na época, eu comprei, entrei em contato com o Instagram, fiz até um IGTV com o Paulo, uma live falando do projeto, falando da prova, foi bem legal. E tá aqui o meu orgulho, né, a minha camisetinha, que eu corri, nada pode me parar, adoro essa frase. E tá aqui também a minha querida medalha, que é linda, por sinal, né? Não poderia ter escolhido uma melhor. E tem aqui esse escritinho aqui que faz toda a diferença, né, na vida. Nossa, que peso, hein? É linda a medalha, fica ali no porta, num lugar especial, e foi espetacular, assim, recebê-la mesmo por correios, depois em si da prova, né? Mas guardo aqui do lado, no coração, a camiseta, sempre treino com ela, sempre faço muito stories com ela para realmente tentar difundir o projeto de vocês, que eu acho que é uma coisa muito legal mesmo. Nossa, a gente fica muito feliz, né, em saber que a sua primeira maratona, né, um desafio tão grande, foi correr pelo projeto Pernas Caipiras e ainda levar um assunto de extrema importância, que é a inclusão das pessoas com deficiência no peito, né, nesses 42 quilômetros pela frente. Mas a gente vai voltar a falar disso ainda. Você disse para mim que você preparou 4 meses, Elton. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é esse treino. Porque as pessoas falam, ele correu 42 quilômetros, beleza, né? Mas ninguém sabe o que veio antes desses 42 quilômetros. Então, eu queria que você falasse para a gente como é o preparo para uma maratona, né, para um maratonista, durante esses 4 meses. Como você se preparou? Eu costumo dizer também, não é uma frase minha, mas é uma frase que eu gosto muito, que medalhas a gente ganha nos treinos, né? Na prova você vai só buscá-la. Então é uma coisa muito interessante. 4 meses sem furar um dia da planilha, sabe? Então, eu gosto muito da palavra do mindset, né? Que é o mental da gente. Igual a gente brincou com o pensamento é força criadora, a palavra também. Então, quando você coloca uma coisa na cabeça que você vai querer, que você realmente quer, nada pode te parar, sabe? Como diz a frase da camiseta, né? E eu acredito muito nisso hoje, sabe? Então, foram 4 meses, assim, treinando muito, sabe? Eu corri uma prova contra mim mesmo, né? Eu corri uma prova sozinho, uma prova virtual, com apoio da minha esposa e da minha filha. Senti muito questão de hidratação e tudo mais, sabe? Por não ter estrutura de uma prova. Mas foi incrível. Você não corre só os 42 quilômetros, você corre toda a sua vida durante esse período, né? Então, você lembra de muita coisa, você se emociona, você quer parar, as dores vêm muito forte, depois ali do quilômetro 35, 36, que você já está correndo há mais de 3 horas, sabe? No meu caso, foi mais ou menos esse tempo, eu fiz em 3 horas e 47 minutos a primeira prova, então, você imagina correr 3 horas e 47 sem parar, você acumula muita dor, você acumula muito pensamento, então é uma luta muito grande, assim. Mas no treinamento, é pior do que na prova, sabe? Eu acredito. Você acorda, por exemplo, num domingo de manhã, às 5 da manhã, num período de verão, e olha, na sua planilha tem 30 quilômetros para você fazer, que vai dar mais ou menos 3 horas fora de casa, correndo sozinho, sabe? Então, a grande questão mental, assim, é essa questão do treinamento para maratona. Não é só correr, sabe? Eu sempre bato nessa tecla. Você aprende a ser disciplinado, você aprende a se gostar, a respeitar o seu corpo, a se sentir vitorioso a cada quilômetro que você corre, a cada fim de treino. Então, uma pessoa que há menos de um ano, na época que eu fiz a maratona, um pouco mais de um ano, que foi em novembro, né? Eu operei em março de 2019, corri em novembro de 2020. Então, você vê assim, eu não conseguia correr 100 metros, hoje eu faço treino de 30 quilômetros e vou correr 42 daqui a uns dias, sabe? Então, não é somente a prova em si, sabe? É tudo que você carrega durante esse período de treinamento e toda a sua história. Não somente no esporte, o esporte eu acho que essa hora fica de lado, né? Mas
assim como os meninos que vocês conduzem muito bem numa cadeira, num triciclo, em uma prova, deve sentir a mesma emoção, sabe? Para uma pessoa ter a oportunidade ali de correr os 5 quilômetros, de correr uns 10 quilômetros, de passar por uma linha de chegada, ver um pórtico, sabe? Que é uma coisa espetacular. Então, é tudo a mente, né? Eu gosto muito de trabalhar, assim, de ler muita coisa sobre o mental das pessoas, né? Que é o que te impede ou que te impulsiona para seguir na vida, né? Então, basicamente, assim, os 4 meses de treinamento, eu acho que foi mais psicológico do que físico. Olha que legal. E é a maior dificuldade que a gente tem mesmo, né? Uma vez eu escutei uma coisa assim, que o maior desafio que a gente tem, o maior inimigo é o levantar da cama, que é a preguiça. Depois que você levantou, aí você vai, né? E quando é uma prova assim de muitas distâncias, muito longa, eu acho que essa questão de trabalhar mesmo o emocional e o psicológico é fundamental, né? Porque é isso que nos motiva, é isso que te faz ir ou te faz parar, né? E aí você traz uma experiência muito bacana. Eu nunca fiz 42 quilômetros, né? Eu estava me preparando para 21, mas veio a pandemia. Mas o meu esposo fez 42 quilômetros já. E quando ele foi fazer a prova de 42, eu e o meu filho acompanhamos. A gente fez questão de estar junto. E foi isso mesmo que você falou. A prova começou muito cedo, mas a gente acordou. Na metade da prova, nós sabíamos que ponto que ele ia passar. Eu e meu filho fomos lá. E no meio da prova, a gente deu aquele incentivo. E até hoje ele fala, Elton, ele fala, olha, talvez se não tivesse tido esse incentivo na metade da prova, eu não sei se conseguiria ter terminado. Né? Então, qualquer incentivo, uma palavra, uma buzinada, vamos, né? Isso já empurra mais uns quilômetros para frente. Então, quando você fala isso, eu imagino a situação e eu revivo essa situação, porque eu sei a importância que foi esse estímulo para esse desafio dele e para o seu desafio também. Então, assim, eu acho que também... Surpresa na cidade, sabe? Desculpa. Que é o Vitor e o Ivo, com a esposa e com as filhas, e eles apareceram assim, eu estava quase no fim já, sabe? Foi até engraçado que no final eu tropecei e caí, sabe? Ralei o braço, saiu o relógio, ralei o joelho, assim, já no quilômetro 35, sabe? Não foi... Tava fraco, obviamente, mas foi de distração mesmo. Eu tropecei, assim, para descer de um degrau, sabe? Então, na hora que eu os vi, assim, chegando, também deu uma força, sabe? Falei, putz, caí, mas agora eu tenho que levantar e vou terminar, sabe? Metáforas da vida, né? Cai, levanta e corre. É isso mesmo. Ó, tem um comentário aqui da Larissa. A Larissa é do esporte do karatê e ela diz assim: não tenho que vencer os outros, e sim a mim mesma. Sempre pensei isso no karatê. É isso mesmo. A motivação, né? A força de vontade, o desejo. É isso mesmo. Muito legal, Pode ter Larissa. certeza que o seu marido vai levar pelo resto da vida o grito de vocês de incentivo. Isso aí é melhor do que qualquer gel de carboidrato. Com certeza. Melhor que qualquer carbogel. É. Legal. Elton, você tinha comentado anteriormente sobre a questão da inspiração, né? Então, você tem um perfil no Instagram que eu vi, e você fala muito dessa questão, você põe os vídeos, você faz suas postagens. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa inspiração. Você inspira outras pessoas, né? Então, eu quero saber a importância disso para você, o quanto isso é importante para as outras pessoas. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão. É uma coisa que é legal, né? Assim, eu comecei o perfil lá do zero, não tinha intenção nenhuma só de postar meus treinos mesmo e virou uma coisa grande, né? Hoje eu faço parte de uma marca internacional, que é a OnRunning, virei embaixador da marca, que é uma coisa assim muito grande para quem é do mundo do esporte, conhece a On, sabe, é uma marca suíça. Então é uma coisa assim surreal, sabe, que vem de 2 anos para um atleta de uma marca, sabe, é uma coisa incrível. E isso me inspira também diariamente, sabe? Eu brinco que eu tenho perfil para eu me inspirar inicialmente, sabe? Depois, posteriormente, inspirar os demais. E é uma carga que eu não tinha intenção de levar, para ser sincero, sabe? Ao longo da vida, assim. Mas hoje em dia eu levo, brinco, dou risada. Tem um grupo lá no WhatsApp, que é um grupo de corrida, tem lá mais de 100 pessoas que a gente conversa diariamente, que é um grupo do bariátrico maratonista. Então, é uma carga que hoje eu já consegui me adaptar.
Porém, é difícil, né? Porque eu tenho uma vida de CLT, né? Trabalho, não vivo do esporte, não vivo da produção de conteúdo. Como a gente brincou no início, né? Sou marido, sou pai. Muitas vezes essa questão, às vezes, fica deficitária por tanta coisa que a gente vai adequando e absorvendo ao longo do dia, né? Mas a gente tenta conciliar tudo. Então, você ainda tem na sua mente que você precisa inspirar as pessoas perante a tudo isso, é uma coisa assim que é meio surreal, sabe? E hoje eu falo, por exemplo, números assim do Instagram, não para exibir, não de rede social, mensal dá 200 mil pessoas, sabe? 200 mil visualizações em todas as redes. Então, é muita gente. O perfil? É o Bariátrico Maratonista. Tá em todos os lugares aí, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, tem minha cara em todo lugar. Então, mas a inspiração é uma coisa que eu levo hoje bem, sabe? Eu já recebi vídeo de bariátrico ainda na mesa de cirurgia, sabe? No pós-bariátrica, falando assim, vou começar a correr por sua causa e vou fazer a São Silvestre, que é uma prova ali de 15 quilômetros, né? Então, você imagina, a pessoa acabou de acordar de uma anestesia, de um procedimento estético, um procedimento de saúde, né? Gigante, e lembra de mim falando que vai correr, sabe? Então, isso é uma coisa muito, muito doida. E eu recebo, assim, diário, sabe? Semanalmente, assim, mensagem de pessoal. Acabei de operar, tô pensando em operar. Tô começando a correr, que dica que você dá? Você inspira. Então, é uma coisa, assim, que eu assusto ainda, sabe? Eu não tenho essa grandeza em rede social e nem essa expertise para ainda assimilar isso sem assustar. Mas eu sempre peço a Deus também que toda vez que eu recebo esse tipo de mensagem, que eu me sinta lisonjeado, sabe? Que eu nunca caia na minha rotina de ler uma coisa e falar, mais um chato com esse negócio, sabe? Então, toda vez que eu ler alguma coisa nesse sentido, que realmente me toque, que eu sinta lisonjeado e responsável pelaquela pessoa também. Nossa, sensacional isso. Tem um comentário aqui do Sandro muito bacana, olha, vença a si mesmo e terás vencido o seu maior adversário. Muito legal, Sandro, é isso mesmo. Elton, olha, então eu coloquei aqui para o pessoal poder seguir você, né? O bariátrico maratonista, aqui o perfil dele, vale a pena, é muito bacana. É bem isso que você falou, é muito inspirador mesmo. Eu queria, para a gente poder já, né, infelizmente, concluindo esse nosso bate-papo, que está muito gostoso, é uma experiência muito legal da gente ouvir. Eu queria que você deixasse um recado para quem está nos acompanhando, para quem depois vai assistir essa live que vai ficar gravada. O que você traria para nós de mensagem, Elton, nessa noite, depois de tudo isso que nós ouvimos? Principalmente que se inscrevam, sigam as redes sociais aí do Pernas Caipiras. Não é à toa que nós estamos aqui para divulgar a ONG, para divulgar o projeto, que é uma oportunidade única, às vezes, de uma pessoa que está ali já exclusa pela sociedade, em muitos casos, né? Que a pessoa pode ter dificuldade física, pode ter dificuldade ali mental, mas ela tem todo o sentimento e ela sabe o quanto aquilo é gratificante, como eu disse, né? Quando é possível ter uma prova, passar por um pórtico, viver aquele clima ali de junção, de sociabilidade. Então, primeira coisa, sigam o Pernas Caipiras, no que puder contribuir com vocês, podem me enviar, que eu divulgo aí na minha pequenez de internet, mas é uma coisa assim que eu faço com muita alegria, sabe? E segundo, não pensa muito, sabe? Amanhã de manhã, você está assistindo isso, o pessoal que está aí, sabe? Vou começar. Então começa assim. Não tem problema de ser 1 quilômetro, não tem problema do horário, não tem problema de como e quando, sabe? Coloca sua máscara, se proteja, ou um local isolado e vai fazer alguma coisa, sabe? Não há necessidade de você se tornar um maratonista nem se tornar um atleta, mas você indo, você vai cuidar de você mesmo. E uma coisa que eu aprendi com esse período é que cuidando de você mesmo, você cuida de todo o resto. Então, você tem disponibilidade para ainda chegar a esse horário produtivo, você tem disponibilidade para ser mais paciente, que é uma coisa que eu aprendi, sabe? Todo mundo relata isso, que o esporte me deixou bem mais paciente, bem mais tranquilo, assim, nas questões do dia a dia. Tem um amigo meu que até brinca que é o antigo Buda atual Dalai Lama, né? Devido à forma física. Então, é uma coisa também que o esporte proporciona, que é
essa carga de cansaço que você tem ali na hora vai te fazer bem pelo resto do dia, sabe? Vai te deixar mais sereno, mais tranquilo e mais bem disposto. Você tem um perfil de uma amiga minha, né, que chama Corro para Descansar. Então, é uma coisa bem legal, assim, também. Então, basicamente é isso, sabe? Não pensa muito, não. Faz sua parte. Tenta seguir aí seu instinto, sabe? Quando for possível, vai em grupo, que é bem mais legal, assim, sabe? Combina com uma vizinha, com a sua irmã, com seu pai, com a sua mãe. São momentos agradáveis que você vai passar consigo mesmo. Tenta, se você conseguir, não levar nem música. Ouça você mesmo durante esse período, sabe? Durante essa meia hora, uma hora, faz bem para você, sabe? Oxigena o cérebro, você tem ideias, se você é empreendedor, surge muita ideia. 90% dos posts que eu faço, das coisas que eu faço, eu gosto de produzir muito conteúdo, sabe? Eu não gosto só de ficar postando foto do meu rosto treinando, assim, eu gosto de realmente passar alguma mensagem, passar conteúdo. Hoje mesmo eu falei sobre overtraining lá, que é o excesso de treino. Então, 90% do que eu faço é durante a corrida. Então, a música, às vezes, pode te tirar o foco, sabe? Então, tenta ir, pelo menos uma vez, assim, no começo, 2 vezes, ouvindo só você mesmo. Vai te fazer um bem enorme. Muito legal. E eu queria deixar 2 recados. O primeiro, que você falou da corrida virtual, né? Da maratona que você participou. Quem ainda tiver um interesse, é só entrar lá no site da Chelsea, se inscrever. A corrida ainda está rolando. Você pode, que nem o Elton fez, né? Correr na sua cidade, no seu tempo, no seu dia. Depois você envia o comprovante e recebe lá a sua medalha, a sua camiseta. E a segunda, que você falou uma coisa muito. É essa mesmo, linda, né? Linda, linda, linda. Unindo Se vocês pernas, verem. corações e conduzindo sonhos, né? Linda mensagem também. Isso mesmo. E uma outra coisa que você falou e que a gente gostaria de reforçar, o projeto ele é um projeto que inclui através do esporte. E muitas vezes as pessoas podem falar, ah, mas eu não corro, né? Como que eu vou participar? Não tem problema, você não corre, você pode caminhar, né? Você não caminha, você pode colaborar com o projeto de outras formas nos nossos treinos, nas nossas corridas. Agora nós estamos tudo um pouco parado, né, por essa questão da pandemia, mas quando nós voltarmos, nós vamos precisar sim da ajuda de todos. Elton, fica o convite para que quando tudo volte um pouco mais ao normal, né, vamos dizer assim, para você vir participar conosco de treino ou de provas, você será muito bem-vindo. Vamos receber você assim de braços abertos, assim como todos que estão nos acompanhando nessa live, que vão assistir essa live e que desejam, se não é correr, caminhar, ou se não é caminhar, ajudar de qualquer outra forma. É só entrar lá no nosso site, www.pernascaipiras.com.br, que lá tem como você pode fazer parte do Pernas Caipiras. Então, Elton, eu gostaria muito, muito mesmo de agradecer a oportunidade desse bate-papo hoje, de ter ouvido, né, a sua experiência, essa força, esse entusiasmo que você tem e que inspira a todo mundo. Eu tenho certeza que amanhã um monte de gente vai fazer caminhada, ou vai correr, ou vai fazer alguma atividade física para sair da zona de conforto. E era esse o nosso... Hã? A Fábia vai. A Fábia vai lá, a Fábia, ó, tá vendo? Ah lá, a Larissa acabou de voltar de 6 quilômetros de caminhadas. Parabéns, Larissa. Muito bom. Ai, tá vendo, Fábio? Agora você é a próxima. Elton, muito obrigada mesmo. Olha, muitos elogios aqui, o pessoal te dando os parabéns, falando que amou a live, que então, assim, eu acho que foi mais uma experiência muito gratificante. Então, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo, a sua partilha, né, de toda essa sua vivência. Fábia, muito obrigada por mais uma noite, por mais uma ajuda aí, né, tornando a nossa live mais acessível. Muito obrigada a todos que estiveram conosco aqui, mandando as mensagens, assistindo. Compartilhem essa live, que ela vai ficar gravada. Bom, pessoal, muito obrigada mesmo. Um bom descanso para todos, tá? Até mais. Obrigadão. Força.